Acabou a obsessão. Após diversos ciclos, eliminações, projetos que ficaram pelo caminho e bilhões de euros investidos, enfim o Paris Saint-Germain adentrou ao seleto hall dos clubes campeões europeus ao derrotar a Inter de Milão por 5-0 na maior goleada de uma final de Champions League em todos os tempos. A Allianz Arena foi o palco da tão aguardada decisão da edição de número 70 da Champions League. Aliás, uma final inédita que reunia as equipes de Paris Saint-Germain e Inter de Milão, que curiosamente se enfrentaram pela primeira vez na história do torneio. E cara, a gente sabe perfeitamente que na maioria das vezes as finais costumam ser decididas nos detalhes, por isso elas têm por característica poucos gols e poucas oportunidades, de partidas bastante amarradas, tendo em vista que o mínimo erro pode custar o título a um dos finalistas. Por essa razão, devemos sempre valorizar o que a Argentina e França protagonizaram na final da última Copa do Mundo em 2022, com aquele sensacional 3-3 decidido nas penalidades. Diante de todo esse contexto, estava muito difícil antes da bola rolar na Allianz Arena de apontar um favorito ao título. Eu até diria, cara, que essa decisão foi uma das mais equilibradas dos últimos anos da Champions League, onde a gente não conseguia apontar um favorito ao título, né? No ano passado, por exemplo, era muito fácil destacar o Real Madrid como favorito contra o Borussia Dortmund, e mesmo no ano retrasado, o Manchester City favorito contra essa própria Inter de Milão. Mas desta vez estava muito difícil, tanto é que eu considerava o Paris Saint-Germain com 51% de chances de título contra 49% da Inter de Milão. Já o supercomputador da Opta Analysts indicava os franceses com 53,6% e os italianos com 46,4%. Portanto, se tratava de uma final muito acirrada, com leve favoritismo por parte do Paris Saint-Germain, muito em função do futebol fluido e expansivo praticado pelo time de Luiz Henrique contra um estilo mais tático da equipe de Simone Inzaghi. Entretanto, todo aquele equilíbrio que nós projetávamos ficou apenas no imaginário, pois o que vimos na Allianz Arena foi apenas uma equipe entrar em campo. No caso, o Paris Saint-Germain, que deu um show, que começou cedo, com Achraf Hakimi abrindo o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo e Désiré Doué ampliando a vantagem para 2-0 aos 20 minutos. Ainda assim, mesmo com o título já encaminhado na etapa inicial, os parisienses não tiraram o pé nos 45 minutos finais, muito pelo contrário, aceleraram o ritmo e balançaram as redes mais 3 vezes, com Désiré Doué, Kvichek Kvaratskhelia e Seny Mayulu, que estabeleceram por intermédio deste 5-0 na Allianz Arena a maior goleada de uma final de Champions League até hoje. Deste modo, logo depois da sua segunda final de Champions League ao longo da história, após aquele vice-título diante do Bayern de Munique em 2020, o Paris Saint-Germain se junta ao Olympique de Marseille como os únicos franceses detentores de um título da Champions League. E 14 anos depois, enfim, alcança o principal objetivo do projeto liderado pelo governo do Catar. Por sinal, o local para esse histórico feito não poderia ter sido outro, a capital da Baviera. Isso porque as 5 finais de Champions League disputadas em Munique até hoje tiveram um campeão inédito, começando pelas 3 primeiras disputadas no Estádio Olímpico, com o Nottingham Forest vencendo o Malmo da Suécia pelo placar mínimo em 1979, passando pelo Olympique de Marseille, faturando o título ao derrotar o Milan, também por 1-0 em 1993, e terminando com o Borussia Dortmund superando a Juventus por 3-1 em 1997, naquela que foi a última decisão de Champions League disputada no Estádio Olímpico. E 15 anos mais tarde, já em 2012, foi a vez do Chelsea vencer o seu primeiro título da Champions League ao bater o Bayern de Munique nas penalidades após empate em 1-1, porém já na Allianz Arena, isto é, o mesmo palco que também viu o Paris Saint-Germain se consagrar diante da Inter de Milão.
E, cara, é importante destacar que por muito pouco o Paris Saint-Germain não viu a sua caminhada na Champions League terminar de maneira bastante precoce, ainda na fase de liga, visto que os parisienses avançaram aos playoffs de repescagem apenas com a 15ª melhor campanha do estágio inicial do torneio. Em contrapartida, vale lembrar que o PSG foi o clube que teve a tabela mais difícil naquele momento, a julgar pelos embates contra Arsenal, PSV, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, dentre as 8 rodadas da fase de liga. Por sinal, foi exatamente a partir daquele triunfo por 4-2 sobre o Manchester City de virada que a temporada do Paris Saint-Germain mudou por completo, radicalmente, com os comandados de Luis Henrique embalando vitórias convincentes como aquela por 4-1 sobre o Stuttgart na última rodada da fase de liga, seguida daquele 10-0 sobre o Brest na soma dos placares nos playoffs de repescagem, além do simbólico título de campeão inglês conquistado pelo Paris Saint-Germain ao superar Liverpool, Aston Villa e Arsenal até chegar na decisão da Champions League em Munique, lembrando que os parisienses derrotaram o Liverpool em Anfield, o Arsenal no Emirates Stadium e foram resilientes na classificação sobre o Aston Villa em Birmingham. De qualquer maneira, tão importante ao Paris Saint-Germain quanto essa inédita volta olímpica foi o fato dele ter resgatado a sua identidade junto ao torcedor, tendo em vista que após as saídas de estrelas como Sérgio Ramos, Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, o PSG deixou de ser um clube antipático e até certo ponto repulsivo devido ao seu dinheiro e, é claro, ao seu estrelado vestiário, para se transformar num clube mais simpático e carismático junto aos próprios torcedores, por se transformar numa equipe mais operária, vamos dizer assim. Todavia, uma equipe de operários caros, né? Uma vez que o PSG foi o 5º clube no futebol europeu que mais investiu em contratações na temporada 2024-2025, ao despejar quase 240 milhões de euros, somando as 2 janelas de transferências do período, que teve o georgiano Kvicha Kvaratskhelia contratado junto ao Napoli como reforço mais caro. Seja como for, essa gastança sempre caminhou ao lado do Paris Saint-Germain desde que ele passou a ser gerido pelo grupo QSI em 2011. Mas desde a chegada do técnico Luis Henrique na temporada passada, a política de contratações do clube mudou, bem como o projeto esportivo que foi iniciado pelos lados do Parque dos Príncipes. E sob a liderança do treinador espanhol, o PSG percebeu cedo que um coletivo forte sempre se sobressai ao individual. Assim, diversos foram os destaques desse coletivo PSG, desde o goleiro Gianluigi Donnarumma, que quebrou todos os paradigmas em meio às cobranças e aos inúmeros questionamentos nas últimas temporadas, passando pelo fortíssimo meio-campo composto por Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, pelos alas Hakimi e Nuno Mendes, pelo trio de ataque formado por Désiré Doué, que brilhou na decisão em Munique, Kvaratskhelia, que caiu como uma luva na equipe do Paris Saint-Germain chegando em janeiro, e Ousmane Dembélé, para mim o grande destaque desse PSG, que inclusive termina a temporada sendo apontado como favorito à bola de ouro em virtude dos 33 gols marcados e das 14 assistências concedidas nos 49 jogos disputados defendendo as cores do PSG na temporada 2024-2025. Cara, só em termos de comparação, a temporada mais goleadora na carreira do Dembélé havia sido a sua segunda vestindo a camisa do Barcelona, com 14 tentos assinalados em 42 jogos. Só esse dado já demonstra a gigantesca evolução do camisa 10 sob o comando de Luis Henrique no PSG. No entanto, se de um lado temos um time comemorando, do outro temos uma equipe chorando, como é o caso da Inter de Milão, que se despede da temporada sem erguer um único caneco, e isso depois de sonhar com a tríplice coroa até meados de abril, né? Um sonho que se tornou pesadelo com a queda diante do Milan nas semifinais da Copa Itália, passando pela perda na corrida pelo bicampeonato italiano para o Napoli, perdeu a Série A por um único ponto, e agora também cai diante do PSG em sua 7ª final de Champions League na história,
Mesmo tendo em campo uma equipe mais experiente, cuja média de idade nessa decisão foi de 30,3 anos de idade contra 24,8 do Paris Saint-Germain, que tinha como atleta mais velho que iniciou a partida o zagueiro Marquinhos com 31 anos de idade. Mas, desta vez, a juventude prevaleceu sobre a experiência. Vale ressaltar que 8 jogadores da Inter de Milão que enfrentaram o Paris Saint-Germain na Allianz Arena também estiveram em ação no vice-título da Champions League de Istambul em 2023 diante do Manchester City. Uma lista que poderia até subir para 9 se eu incluísse o zagueiro Stefan de Vrij, que integra o elenco interista na atualidade e também fazia parte do plantel naquela final há 2 anos. Cara, e essa derrota pesa demais sobre os jogadores da Inter de Milão, por mais experientes que eles sejam, e também sobre o treinador Simone Inzaghi, justamente por ser o segundo vice-título de Champions League num curto espaço de 3 anos, né? E a forma pela qual a perda dessa tríplice coroa ocorreu também é bastante complexa, né? Com os Nerazzurri perdendo o Scudetto na penúltima rodada da Série A, após estarem vencendo a Lazio por 2-1 até os 45 minutos do segundo tempo no estádio San Siro, com a eliminação para o rival Milan nas semifinais da Copa Itália sem vencer nenhum dos 5 derbys della Madonnina disputados na temporada, e agora esse 5-0 na decisão da Champions League, que nada mais é do que a maior goleada sofrida por uma equipe numa final do torneio continental em todos os tempos. Então eu acho que essa queda em Munique pode significar um verdadeiro divisor de águas na Inter de Milão, que incluiria o fim do ciclo de diversos jogadores, bem como o do treinador Simone Inzaghi, que, embora tenha contrato válido por mais um ano, tem em mãos uma proposta bilionária do Al Hilal e agora motivos de sobra para querer seguir um novo rumo. No entanto, só saberemos ao certo quais serão os estragos causados pelo quarto vice-título da Inter na Champions League depois da disputa do Torneio Mundial de Clubes da FIFA, que também contará com a presença do mais novo campeão europeu, Paris Saint-Germain. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu deixei na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo da internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!